Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui ao nosso estudo de reflexão de ondas, vamos analisar o caso em que se tem reflexão parcial. Eu já falei um pouco sobre isso ainda há pouco, quando eu falei sobre o programa de simulação. Vamos olhar isso com um pouco mais de detalhe. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meio 1 e o meio 2. Vou considerar por simplicidade que o meio 1 é sem perda. O meio 2 vai ser um meio qualquer, pode ter perda ou não, mas só para simplificar a análise, vamos considerar que o meio 1 é sem perda. Então, no meio 1 eu tenho a onda incidente e a onda refletida. E a soma total dessas duas ondas dá um campo resultante, que é a soma da onda incidente, que está aqui, com a onda refletida, que está aqui. A gente sabe que o campo elétrico da onda refletida na fronteira pode ser obtido a partir do campo elétrico da onda incidente multiplicado pelo coeficiente de reflexão, o qual depende das impedâncias dos dois meios, das impedâncias intrínsecas. Tá? Como não foi feita nenhuma restrição sobre o meio 2, esse meio 2 ele vai ter uma impedância intrínseca complexa. Consequentemente, nesse caso também, o meu coeficiente de reflexão vai ser complexo, ou seja, vai ter um módulo e um ângulo φ. Então, eu posso escrever o coeficiente de reflexão na sua forma polar, módulo e elevado a j ângulo. Já peguei esse ângulo e agrupei aqui com a fase da segunda exponencial. Tá? Passando isso para o domínio do tempo, ou seja, multiplicando por e elevado a j ômega t, tomando a parte real, eu obtenho as duas parcelas. A primeira, que claramente é a onda incidente, com a sua amplitude, que não varia, não tem atenuação, o meio é um meio sem perda. E aqui a segunda parcela é a onda refletida, que pode estar em fase, fora de fase com a onda incidente, na fronteira, e a amplitude foi multiplicada pelo módulo do coeficiente de reflexão. E se o meio 2 também fosse sem perdas? Bom, se o meio 2 também fosse sem perdas, então a onda incidente e a onda refletida, aquele ângulo de fase aqui, ele pode ser escrito, pode ser eliminado, coloca aqui no φ, que pode ser apenas positivo, negativo ou nulo, número real, positivo, negativo ou nulo, e aqui está a expressão, então, para o campo total no meio 1, no caso particular em que os dois meios são sem perdas. Utilizando algumas relações trigonométricas, eu posso escrever essa equação acima nessa forma que está aqui embaixo. Então, essa forma aqui, ela mostra claramente que o campo total no meio 1 é a soma dessa primeira parcela, que é uma onda que se propaga no sentido mais z, que tem essa amplitude, 1 mais gama e I0, e o segundo termo, separado aqui com uma caixa azul, corresponde a uma onda estacionária pura. Então, aquela onda medusa que eu tinha falado para vocês é um pouco de onda estacionária somado com uma onda progressiva. Então, dá essa onda meio estranha, tá? Que ela se propaga aos espasmos, e nós já tínhamos visto isso no programa de simulação, e aqui justamente é uma imagem da tela do programa de simulação. Tá certo? Aqui está, então, de novo a mesma expressão, tá? Considerando ainda que os dois meios são sem perda. Bom, se não houver reflexão, eu tiver casamento de impedâncias, meios com impedâncias iguais, haverá uma única onda se propagando no meio 1, de forma que não tem interferência nenhuma, gama é igual a zero, a onda estacionária nem aparece. Então, eu tenho apenas uma única onda se propagando no meio 1, certo? E a gente verifica que a amplitude dessa onda ela está delimitada por essas duas linhas horizontais que eu coloquei aqui em vermelho. Essas ondas são chamadas de envoltória, envelope ou envolvente. Então, o tempo passa e o meu campo elétrico total, aqui no caso corresponde só à onda incidente, não tem onda refletida, ele fica confinado sua amplitude entre os extremos estabelecidos pelas duas envoltórias. Tem uma envoltória positiva e uma envoltória negativa. Elas são sempre iguais, tá? No caso em que a reflexão total, ou seja, o meio 2 é uma parede condutora, então eu tenho reflexão total com inversão de fase, gama é igual a menos 1. Nesse caso, se gama é igual a menos 1, olha o que acontece aqui entre parênteses. Dá zero, não tem mais onda progressiva nenhuma. E eu tenho apenas onda estacionária. É uma onda estacionária pura e ela está aqui vibrando, certo? E a envoltória aqui, então, são essas senoides retificadas, essas curvas em vermelhas, a envoltória positiva e a envoltória negativa, e de novo eu digo, são iguais. Então, como as envoltórias positivas e negativas são iguais, geralmente a gente representa só uma das envoltórias, a envoltória de cima. Tá? Eu vou falar mais sobre isso depois. Voltando, então, ao caso mais geral, em que o meio 2
pode ter perda, eu volto àquela equação que eu já tinha deduzido. Então, o campo total no meio 1 é a soma de uma onda que se propaga para a direita com essa amplitude, em vermelho, e uma onda que se propaga para a esquerda com essa amplitude, em azul, onda refletida. Tá? Nos pontos em que essas duas ondas se somam em fase, eu tenho interferência construtiva. Tá? Então, a interferência construtiva corresponde a um ponto em que a amplitude do campo resultante é máximo. Quando que a soma entre dois fasores é máximo? É a mesma coisa que quando que a soma entre dois vetores é máximo, tem um maior módulo? Quando eles têm o mesmo ângulo, quando eles estão alinhados, quando eles têm a mesma fase. Então, a amplitude máxima que o campo resultante pode assumir é justamente a soma da amplitude da onda vermelha com a amplitude da onda azul. Aqui, ó. Então, é a soma dessa amplitude aqui dada em vermelho com a soma em azul. E isso acontece quando esses dois fasores têm o mesmo ângulo, têm a mesma fase, apontam para a mesma direção. Dois fasores assim, a soma é máxima. Se eu coloco um assim ou assim, a soma já não é mais máxima. Se eu coloco assim, aí a soma é mínima, é uma subtração. Tá bom? Então, onde que eu vou ter pontos de campo elétrico máximo? Eu vou ter pontos de campo elétrico máximo justamente onde a onda incidente e a onda refletida estarão em fase. O que significa ter a mesma fase? Tem o mesmo ângulo aqui, ó. Menos beta1z é igual a beta1z mais φ. Os dois ângulos são iguais, os dois fasores estão apontando para a mesma direção. Tá? Nesse caso, eu poderia girar um dos fasores de uma volta completa e não alterou nada? Poderia, então, alterar de quantas voltas eu quiser, que a soma continuaria sendo a mesma, desde que fossem voltas completas. Então, somar aqui 2nπ, certo? Somando aqui 2nπ, eu tenho voltas completas e continua sendo um ponto de máximo. Como beta é 2π sobre lambda, no meio 1 é lambda 1, eu tenho, então, a expressão que me permite obter as posições em que eu vou ter campo elétrico máximo, interferência construtiva. E sobre o campo elétrico mínimo? Então, nos pontos de interferência destrutiva, ocorre quando as ondas incidente e refletida se somam em oposição de fase. Antes era assim, agora vai ser assim, fases opostas, certo? Então, de novo, eu tenho dois fasores, da onda incidente e da onda refletida. A soma vai ser mínima quando eles estão em oposição de fase. Uma soma mínima, na verdade, corresponde a uma subtração. Então, o campo mínimo no meio 1 resultante é a subtração do campo elétrico da onda incidente com o da onda refletida. Certo? E aqui está a expressão, eu posso escrever, simplesmente é o vermelho menos o azul. Onde que isso acontece? Isso acontece quando essas fases aqui estão em oposição. O que significa estar em oposição de fase? Qual é a diferença de ângulo entre a seta vermelha e a seta azul? É π, ou 180 graus. Então, aqui tem essa fase, eu coloco π para dizer que elas estão em oposição de fase. E se eu girar qualquer um dos fasores? Alterou alguma coisa? Não. Se as voltas forem completas, a soma continua sendo mínima. Então, eu posso somar voltas completas, 2nπ. Como beta é 2π sobre lambda, eu obtenho então uma expressão meio complicada que me permite obter as posições em que o campo elétrico é mínimo, em que eu tenho interferência destrutiva no meio 1. Para simplificar um pouco essas equações, que elas são meio chatas, vamos considerar que os dois meios são sem perdas. Tá? Então, se os dois meios são sem perdas, suas impedâncias são números reais. Consequentemente, o coeficiente de reflexão vai ser um número real. E eu tenho três possibilidades. Gama igual a zero, aí eu não tenho reflexão nenhuma, não tenho interferência nenhuma, é um caso de transmissão total. Gama positivo ou gama negativo. Isso vai depender se eta1 vai ser maior ou menor do que eta2. Vamos considerar o caso 1, em que a impedância intrínseca do meio 2 é maior do que a impedância intrínseca do meio 1. Nesse caso, olhando aqui pela equação, o coeficiente de reflexão é positivo. Então, o seu ângulo é um número real, é um número complexo com ângulo igual a zero no plano complexo, certo?
Eu tenho então, já posso até adiantar, como o coeficiente de reflexão é positivo, eu vou ter reflexão sem inversão de fase. Então, na fronteira, eu vou ter um ponto de interferência construtiva. A onda incidente e a onda refletida estarão em fase. A expressão geral que a gente tinha obtido anteriormente valia para meio 2 qualquer, agora o meio é sem perda, meio 2 é sem perda. Nesse caso, φ é igual a zero. Colocando φ igual a zero, eu tenho as posições em que o meu campo elétrico é máximo no meio 1. Esse n aqui, então, é número inteiro, corresponde a números de voltas. Então, por exemplo, atribuindo valores de n. Para n igual a zero, z igual a zero. Interferência construtiva na fronteira, porque a gente tem reflexão sem inversão de fase. N igual a 1. Então, aqui, nesse ponto, menos lambda 1 sobre 2, eu tenho interferência construtiva, 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 etc. Só substituição de valores. Depois eu mostro um gráfico. E os pontos de campo mínimo? Então, eu pego a expressão geral para as posições de campo mínimo. O meu φ agora, o ângulo φ, vale zero. Então, a expressão fica um pouco mais simples. Simplificando aqui, eu tenho as posições em que o campo elétrico agora é mínimo. Mais uma vez, atribuindo valores para n, valores inteiros, eu tenho para n igual a zero, isso me dá menos lambda 1 sobre 4, para n igual a 1, para n igual a 2, etc. Alguém poderia me perguntar, será que eu poderia atribuir valores negativos de n? Se eu atribuísse valores negativos de n, eu teria z positivo. Z positivo já está no meio 2, e as equações não são válidas. A fronteira está em z igual a zero, o meio 2 está para z positivo e o meio 1, que é o que a gente está considerando, está para z negativo. Então, eu só posso ter valores de z negativo para o meio 1. Vamos ver uma animação aqui. Tá? Aqui está, de novo, a nossa onda água-viva, medusa. Tá? Então, aqui a onda verde, em verdinho claro, é a onda incidente, em cinza é a onda refletida, e a soma das duas é uma mistura de uma onda progressiva, que vai para a direita, com uma onda estacionária, dessa onda medusa. E a gente observa as envoltórias aqui. As curvas em tracejado são as envoltórias. O tempo pode passar à vontade que o campo total resultante nunca vai ultrapassar essas linhas, essas envoltórias, nem para cima, na envoltória positiva, nem para baixo, na envoltória negativa. Essas envoltórias são iguais, só que opostas, certo? Aqui eu tenho ponto de máximo, interferência construtiva, e aqui eu tenho ponto de mínimo, interferência destrutiva. Vamos falar um pouquinho mais sobre a envoltória. Aqui está, envoltória, ou envelope, ou envolvente. Tá? Então, aqui, o que é envoltória? Estamos considerando o caso, ainda caso 1, eta2 maior que eta1. O envoltória corresponde aos valores máximos que o campo elétrico pode assumir para diferentes valores de Z. As ondas incidente e refletida se superpõem, se somam e, independentemente do instante de tempo, a magnitude do campo elétrico só pode assumir valores aqui na região cinza. Aqui eu só representei a envoltória positiva. Como eta2 é maior do que eta1, eu tenho interferência construtiva. Ponto de máximo aqui no meio 1. E aqui eu tenho os ponto de mínimo, ponto de máximo, de mínimo e de máximo. Tá? Então, o campo elétrico é sempre contínuo na fronteira. No meio 2 eu não tenho interferência nenhuma, já que eu tenho uma única onda, essa onda transmitida no meio sem perda. Então, a envoltória é constante, uma envoltória plana. E o campo elétrico é sempre contínuo na fronteira. Já tínhamos mostrado isso no programa de animação. Tá? Isso aqui é o que eu acabei de falar sobre a envoltória plana no meio 2. Como o coeficiente de reflexão é positivo, tem-se reflexão sem inversão de fase, ou seja, as ondas incidente e refletida estão em fases na fronteira, logo o campo elétrico é máximo na fronteira, em Z igual a zero. Tá? No meio 1, a separação entre dois pontos de máximo ou de mínimo, ou dois pontos de mínimo adjacentes, é igual a lambda sobre 2. Entre dois pontos de máximo adjacentes, é lambda sobre 2. Entre um ponto de mínimo e máximo, lambda sobre 4. Exatamente igual como para a onda estacionária pura. Esse caso 1, então, era o caso para o qual eta2 maior do que eta1. Coeficiente de reflexão positivo, reflexão sem inversão de fase. Vamos considerar um caso oposto. Caso 2. No caso 2, então, a impedância do meio 2 é menor do que a impedância do meio 1. Nesse caso, o coeficiente de reflexão é negativo. Tá? O ângulo de um número real negativo é 180 graus, ou π radianos. Eu tenho, então, reflexão com inversão de fase.
A expressão geral para os pontos em que o campo elétrico é máximo foi dada aqui. Nesse caso, φ vale π. Então, aqui está a expressão para o campo elétrico, pontos de máximo. Para quem tem boa memória, isso aqui era exatamente os pontos de mínimo no caso anterior. Tá? A mesma expressão. Onde que eu tenho o campo máximo? Só substituir e atribuir valores para n e obtenho aqui, então, as posições de campo elétrico máximo. E campo elétrico mínimo, de novo, parto da expressão geral, coloco agora φ igual a π, aqui está, substituo e resulta nisso. N mais 1 também é um número inteiro, tá? Se n é um número inteiro arbitrário, n mais 1 é um número inteiro, eu posso colocar aqui m é um número inteiro. Atribuindo valores para n ou m, como quiserem, eu tenho as posições em que o campo elétrico é mínimo. Nesse caso, elas coincidem com as posições de campo máximo do caso 1. E a envoltória? Aqui está a envoltória para esse caso, em que o coeficiente de reflexão é negativo. Eta 2 menor do que eta 1. A gente observa agora que na fronteira, na interface entre os dois meios, eu tenho ponto mínimo, interferência destrutiva, campo elétrico, porque eu tenho reflexão com a inversão de fase. De novo, no meio 2 não tem interferência, tem apenas a onda transmitida, logo a envoltória é plana, e todo o restante que eu falei para o caso 1 vale aqui também, tá certo? E se o meio 2 fosse um condutor perfeito? Ou seja, coeficiente de reflexão igual a menos 1, impedância intrínseca do meio 2 igual a 0. Nesse caso, eu teria uma onda estacionária pura. Então, a envoltória é como se fosse uma senoide retificada. Aqui a amplitude máxima é o dobro da amplitude do campo elétrico da onda incidente e a amplitude mínima é nula. Eu tenho realmente um nó, um ponto de nulo em que a onda incidente e a onda refletida têm a mesma amplitude e elas se cancelam completamente. Certo? Então, estamos estudando reflexão de ondas. A grandeza que nós estamos utilizando para quantificar a reflexão é o coeficiente de reflexão, o gama maiúsculo, que no caso mais geral é um número complexo. Muita gente, particularmente engenheiros formados, pessoal da área técnica, não gosta muito de trabalhar com números complexos. Sai da universidade e esquece. Tá? Então, é bastante usual utilizar uma outra grandeza para quantificar a reflexão, que é uma grandeza real. Tá? Essa grandeza é o coeficiente de onda estacionária, da sigla em inglês SWR, Standing Wave Ratio. Tá? O coeficiente de onda estacionária, por definição, é o campo elétrico máximo, nas posições de interferência construtiva, dividido pelo campo elétrico mínimo. Amplitude. Amplitude dividido por amplitude. É um número adimensional, um número real. Tá? Diferentemente do gama, que é um número complexo. Nós já vimos, então, que nos pontos de interferência construtiva, E máximo, esse campo assume essa expressão, é a soma do módulo do campo incidente com o campo refletido. E mínimo é a subtração, essa expressão. Dividindo um pelo outro, simplifica aqui a expressão, a amplitude do campo. Eu tenho, então, que o coeficiente de onda estacionária, SWR, tá? Em português é conhecido como coeficiente de onda estacionária, taxa de onda estacionária, relação de onda estacionária. Aí as siglas são COI, TOI, ROI. Eu mantive aqui o SWR do inglês porque é o mais utilizado na prática, tá? Principalmente na área técnica. Então aqui o SWR, o coeficiente de onda estacionária, ele depende diretamente do coeficiente de reflexão, mais especificamente do módulo do coeficiente de reflexão. Como o módulo do coeficiente de reflexão varia entre 0 e 1, 0 quando eu não tenho reflexão nenhuma, 1 quando eu tenho reflexão total, então o meu SWR varia entre 1 e infinito. 1 quando eu não tenho reflexão, gama é igual a 0. Infinito quando eu tenho reflexão total, módulo de gama igual a 1. Certo? Quando não há reflexão, não tem interferência, a onda incidente e a onda refletida, na verdade não tem onda refletida, eu tenho só a onda incidente. Nesse caso, como não tem interferência, E máximo coincide com E mínimo, a envoltória é plana e o SWR é igual a 1. Então, SWR igual a 1 corresponde a gama igual a 0, corresponde a casamento de impedância. Se há reflexão total, o módulo de gama é igual a 1, por exemplo, quando uma onda incide, ou exatamente quando uma onda incide no metal, no condutor perfeito, o E mínimo é igual a 0. E máximo dividido por E mínimo, que é 0, SWR igual a infinito. Então, eu tenho aquela
envoltória, que é uma senoide retificada, uma onda estacionária pura. Tá certo? Voltando então, continuando a falar sobre o coeficiente de onda estacionária, agora vamos falar sobre a densidade de potência. Ora, a densidade de potência da onda refletida é a densidade de potência da onda incidente vezes o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. A partir dessas duas expressões, eu consigo calcular, saber quanto que é refletido em potência ou em densidade de potência a partir do coeficiente de onda estacionária. E aqui está a equação. E eu fiz um gráfico aqui para essa equação que me dá, no eixo vertical, a porcentagem de potência refletida em função do coeficiente de onda estacionária. Então, a gente vê aqui que para coeficiente de onda estacionária igual a 1, nada é refletido, casamento de impedâncias. Se o coeficiente de reflexão de onda estacionária é grande, eu tenho cada vez mais reflexão. Por exemplo, para SWR igual a 1,5, a densidade de potência refletida corresponde a 4% da densidade de potência incidente. Então, módulo de gama nesse caso é 0,2. 1 mais 0,2 dividido por 1 menos 0,2 dá 1,5. 0,2 ao quadrado me dá 0,04. 4%, tá certo? Então, para fechar essa parte da matéria, vamos ver um exercício. Exemplo 4. Uma onda plana uniforme de 500 MHz se propaga no ar, então o meio 1 é o ar, com amplitude de 100 volts por metro e incide num bloco de vidro, e esse bloco de vidro tem um εr igual a 5 e aproximadamente dielétrico perfeito, condutividade nula. Calcular, então os dois meios são sem perda. Calcular a porcentagem da potência incidente que é refletida e quanto é transmitido, os valores máximo e mínimo do campo elétrico no ar, nos pontos de interferência construtiva e destrutiva, a separação entre dois pontos de mínimo adjacentes, a amplitude do campo elétrico no vidro e o coeficiente de onda estacionária. Tem uma figurinha aqui, então no ar eu tenho duas ondas, a onda incidente e a onda refletida. Só não vou ter onda refletida se as impedâncias forem iguais, vou calcular as impedâncias, e aqui a onda transmitida. Então o meio 1 é o ar, impedância 377 ohms, o meio 2 é o vidro. Sem perda, eu posso utilizar essa equação para meio sem perda. Vidro é um material não magnético, então μr é igual a 1. Nada foi dito sobre isso, então a gente sempre assume que é 1. Substituindo os valores, eu tenho uma impedância do vidro intrínseca de 168,6 ohms. Quanto vale o coeficiente de reflexão? Eta2 menos eta1, substituição de valores, eu tenho aqui então o valor resultante, menos 0,382. O que significa isso? Significa que eu tenho reflexão parcial, o módulo de gama é menor do que 1, com inversão de fase. Ele é um número real negativo. Tá? A amplitude do campo elétrico da onda refletida é obtida multiplicando o campo elétrico... Aqui está um erro, tá? É o campo elétrico da onda que é incidente. Vou colocar a bolinha vermelha em cima. Incidente. O campo elétrico da onda refletida é o campo elétrico da onda incidente vezes o coeficiente de reflexão. E isso resulta em 100 vezes menos 0,382, resulta em menos 38,2 volts por metro. Tá? Reflexão parcial com inversão de fase, então na fronteira eu tenho interferência destrutiva, campo elétrico mínimo. E quanto é o que pedi no item A? A porcentagem da potência incidente que é refletida e a porcentagem que é transmitida. Bora, a gente já conhece a equação, basta elevar o coeficiente de reflexão ao quadrado, o módulo dele ao quadrado, isso resulta em 0,146. Então eu tenho que 14,6% da potência refletida, consequentemente todo o restante é transmitido. Então o restante para chegar a 100% é 85,4%. Então o item A foi calculado. No item B, pede para calcular os valores máximo e mínimo do campo elétrico no ar. Campo elétrico máximo e mínimo. Aqui está a envoltória, então, ar, vidro, interferência destrutiva na fronteira, é o caso 2 que a gente analisou, ponto de mínimo na fronteira. Nos pontos de máximo que estão aqui, basta somar a amplitude do campo elétrico incidente com o campo elétrico refletido. Módulo, né? 100 mais 38,2, 138,2 volts por metro, nos pontos de interferência construtiva. Interferência destrutiva, campo mínimo, só fazer a subtração. E aqui está E máximo e aqui está E mínimo. Os valores foram calculados, certo?
No item C, pede para calcular a separação entre dois pontos de mínimo adjacentes. Justamente é a metade do comprimento de onda. Ora, eu tenho que calcular o comprimento de onda e dividir por 2. Como a onda está no ar, o comprimento de onda é bem simples. É só dividir a velocidade da luz pela frequência. A gente conhece a velocidade da luz, a frequência foi dada. Então, o comprimento de onda no ar, em 500 MHz, é 60 centímetros. Consequentemente, a separação entre dois mínimos é 30 centímetros, que é o que foi pedido. Tá certo? No item D, pede para calcular a amplitude do campo elétrico no vidro. Tá? Campo elétrico no vidro. Na verdade, não precisa nem fazer conta nenhuma. Tá? Como tem continuidade, o campo elétrico no vidro é exatamente igual ao campo mínimo, então é 61,8 volts por metro. Bom, mas eu vou calcular mesmo assim. O campo no vidro é o campo da onda transmitida, então eu preciso calcular o campo da onda transmitida, multiplicando o coeficiente de transmissão pelo campo elétrico da onda incidente, certo? O campo elétrico da onda incidente é 100 e o coeficiente de transmissão é 1 mais o coeficiente de reflexão. Então é só substituir aqui e obtém-se 61,8. Nenhuma novidade, como eu tinha dito, o campo no vidro é igual ao E mínimo porque tem que ter continuidade aqui, tá certo? Por fim, o coeficiente de onda estacionária é simplesmente E máximo sobre E mínimo. Então, é 138,2 dividido por 61,8. Eu tenho um coeficiente de onda estacionária igual a 2,24. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente termina essa parte da matéria de reflexão de ondas. A partir da próxima aula, nós vamos considerar reflexão em que envolve mais do que dois meios. Por enquanto, nós tínhamos apenas uma interface, meio 1 e meio 2. Na prática, eu posso ter mais meios, certo? Então, por exemplo, eu olho da minha casa, tem ar, vidro, ar de novo. Eu já tenho duas interfaces, já tenho dois meios. Então, nós vamos considerar reflexão em duas interfaces. Até daqui a pouco, então.